Então, muito bom dia. Bom dia. Eu queria dar as boas-vindas à escritora Isabel Stilwell, que está connosco nesta rúbrica que pretende comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se comemora no próximo domingo, dia 23 de abril. Escritora Isabel Stilwell, é um gosto, um prazer, uma honra recebê-la na Biblioteca Municipal de Leiria, ainda que desta forma online. Obrigada pelo convite, gosto muito. E antes de entrarmos na conversa sobre este livro que nos traz aqui, Filipe I de Portugal, o Rei Maldito, eu acho o seu percurso de vida, estive a pesquisar um bocadinho, extremamente curioso e interessante. A Isabel Stilwell começou como jornalista, aos 21 anos, no Diário de Notícias, e tem feito um percurso pelos jornais, pelas revistas, agora até tem um programa de rádio na Antena 1. Agora já não tenho. Agora já não tenho, mas já tive com o Eduardo Sá. 15 anos, sim, muito e, portanto, importante. é assim, como é que tem sido gerir esta profissão de jornalista excepcional em vários órgãos de comunicação, juntamente com esta carreira notável de escritora? Eu acho que, acima de tudo, o jornalismo define-nos e eu defino-me muito como jornalista, mesmo enquanto romancista histórica, costumo dizer que sou jornalista do passado. E eu acho que o que está na base da minha profissão e da minha carreira enquanto jornalista e também na dos livros, e isso é comum, é o gosto de partilhar com os outros as histórias que vou encontrando e que vou vivendo. E, portanto, nesse sentido, acho que há essa linha condutora, que é este meu gosto por falar com pessoas, por conhecer pessoas e por tentar, de alguma maneira, descobrir, no sentido de tirar o véu sobre muitas coisas, sejam elas factos contemporâneos, reais, que estão a acontecer agora, sejam histórias do passado, mas que eu sinto. Entrando agora um bocadinho no Filipe I, a primeira questão que eu gostaria de perguntar e para partilhar com depois quem está a assistir é o porquê da escolha deste protagonista, para mim, eu sabia da ocupação filipina, que ronda entre 1580 e 1640, mas o porquê deste personagem do Filipe I, Filipe II de Castela? Eu acho que este já é o meu 11º romance histórico e eu acho que vou tendo que pôr à minha frente desafios cada vez mais difíceis. Acho que é assim que nós alimentamos o nosso entusiasmo e a nossa curiosidade. E de facto, quando foi o meu marido que me falou de Filipe I, eu pensei, bem, ele quer acabar com a minha carreira, porque de facto todos temos esta ideia odiosa dos Filipes, da ocupação filipina, nem os distinguimos um do outro, falamos em a dinastia filipina, mas como se os três fossem uma mesma pessoa e não são. E por isso foi um desafio, vamos encontrar afinal quem era realmente este homem. Mas depois eu acho que o fator decisivo que me levou a pegar e a escrever e a dedicar quase 2 anos à investigação e ao estudo deste personagem foi o facto de ter encontrado aqui uma outra personagem ainda mais desconhecida e mais varrida da história, que é a infanta Catarina de Portugal, casada com o Duque de Bragança, neta de Dom Manuel, tal e qual Filipe, e que teria sido, era a candidata com mais legitimidade ao trono, e, no entanto, foi preterida nitidamente porque era uma mulher. E neste tempo estamos a falar de que em Inglaterra, por exemplo, reinava a fortíssima Elizabeth I Tudor, de que ainda falamos, que nunca casou e que foi uma mulher fortíssima. E, portanto, a nossa Catarina vai tentar agarrar-se inclusive a esse exemplo e a outros exemplos na nossa própria história, para defender que o seu direito à coroa prevalece sobre o de Dom Filipe.
E, portanto, isso deu-me um entusiasmo. E o livro é muito a voz dele e a voz dela vão se intercalando para nos explicar, no fundo, um período da história de que conhecemos tão pouco. Ela, a infanta a Dona Catarina, é realmente uma personagem. Fiquei a conhecer depois da Isabel Silva fazer esta investigação aturada, e ela realmente é uma figura brilhante. Logo no início do livro, a Isabel Silva, portanto, diz no Paço da Vila Viçosa, 14 de janeiro de 1577. E ela, a Catarina, diz assim: sou legítima sucessora do trono de Portugal. Repito-o baixinho, só para mim, mas com a certeza que serei capaz de o proclamar bem alto quando o momento chegar. Sentiu quando falei com o meu tio e padrinho, o cardeal Dom Henrique, que me chamou a Évora para me dizer, na mais estrita confidência, que se Sebastião cair no campo de batalha, a coroa deve ser um dia minha. Portanto, isto logo há esta convicção dela de que, por natureza, ela é uma mulher que sempre viu o trono ser um lugar dela, não é? Exatamente. O irmão dela, o infante Dom Duarte, só para situarmos as pessoas, Dom Filipe é filho da famosa Imperatriz Isabel, ou seja, da filha mais velha de Dom Manuel. E Dom Filipe é o neto mais velho de Dom Manuel, mas embora tenha nascido entre damas portuguesas e de uma mãe portuguesa, nasceu em Valladolid. Enquanto Catarina é filha de um filho de Dom Manuel, portanto também neta, filha do infante Dom Duarte, e que nasceu em Lisboa, no Paço da Ribeira, portanto é natural ao reino, como eles dizem neste tempo. Catarina tinha um irmão, um infante Dom Duarte, e Dom Sebastião nomeou a ele, a esse infante Dom Duarte, herdeiro do trono. Portanto, o próprio Dom Sebastião tinha nomeado alguém muito próximo de Dona Catarina como um herdeiro. O que acontece é que esse infante, Dom Duarte, morre antes de Dom Sebastião. E Dom Sebastião, naquele impulso e naquela ânsia de sair em cruzada, deixa um testamento que nem sequer se sabe se é perfeitamente real ou se foi fabricado depois, não nomeia um herdeiro do trono. Portanto, deixa esse vazio. Mas pelas probabilidades, se nomeou o irmão de Catarina, nomearia Catarina a herdeira. Claro. E, portanto, ela, neste momento, ela, além do mais, é afilhada e sobrinha favorita do cardeal Dom Henrique. O cardeal Dom Henrique é cardeal, não é casado, tem votos de celibato, e, portanto, a presunção que ela tem é de que, se Dom Sebastião cair de facto no campo de batalha, ela será a sucessora. Depois temos outras peripécias, porque o próprio cardeal Dom Henrique vai tentar que Roma autorize que ele case e que ainda tenha filhos, mas é um homem muito doente e não vai conseguir concretizar este desejo, nomeadamente porque Filipe já está, rei de Castela, já está a mover os cordelinhos em Roma para que não seja dada autorização ao cardeal Dom Henrique para casar. O que eu achei interessante no cardeal, a questão do cardeal Dom Henrique, no fundo ele andou aqui sempre entre estes dois sobrinhos, ou Filipe ou Catarina, não é? E achei interessante porque ele que tentou com um conjunto de soluções, comissões, juntas, juristas, ele andou sempre aqui numa lógica, isto também mostra a dificuldade dele, a quem deveria passar o trono, não é? Eu acho que ele era anti-castelhano, anti-união das duas coroas. Ele era a favor de Catarina, mas ele sabia que duas coisas. A primeira, que o rei de Castela, que era rei de um império enorme, era um homem muito poderoso, e o Filipe de Castela vai aproximando o seu exército da fronteira, deixando claro que, seja qual for a solução que estas juntas, estas comissões, estas decisões do cardeal sejam tomadas, que ele vai entrar pela força. Depois há um terceiro protagonista, que embora o cardeal Dom Henrique tenha, na realidade, embora ele seja seu sobrinho e filho de um irmão muito querido, tem de facto e vai criando um ódio verdadeiro, que é o António Prior do Crato, e ele teme
que se ele não encontrar esta solução consensual através das cortes, vai acontecer uma guerra civil. Mas, sobretudo, ele é um homem, como na altura se definia, hesitante por natureza. E eu acho que então esta hesitação, se ele tivesse tomado a decisão num instante em que se soube que Dom Sebastião tinha caído no campo de batalha e tivesse nomeado Catarina sucessora, eu acredito que ele teria conseguido parar ali o movimento. O que foi deixando arrastar com uma tentativas de concórdias, de soluções negociadas, e acabou por perder tempo e todas as partes acabaram por se extremar, polarizar, como se diria hoje, não é? Ao ponto de ser impossível um consenso. Eu depois de ler o livro, esta ideia que nós tínhamos, como a escritora Isabel Silva diz muito bem, que portanto, os Filipes, desde 1580 até 1640, que era tudo igual. Depois achei interessante, porque agora lendo um bocadinho, portanto, o Filipe, primeiro com o seu livro, realmente ele tinha um desidrato, tinha uma ideia de uma união, digamos assim, uma união, era o princípio dele era uma união ibérica, não era uma anexação. E, portanto, isto fez-nos um bocadinho desmistificar esta ideia, não é? Porque, repare, que ele acaba por pegar ipsis verbis no contrato, por assim dizer, que já tinha sido jurado nas cortes pelo seu avô, Dom Manuel. Manuel. Dom Manuel teve um primeiro filho, Miguel da Paz, quando era casado com uma filha da rainha, da famosa Isabela Católica, e neste momento e nasceu um filho desse casamento. O filho nasceu em Saragossa e esse pequenino Miguel Miguel da Paz, foi jurado herdeiro de Castela, de Aragão e de Portugal. E para essa negociação, Dom Manuel, para conseguir que as cortes portuguesas jurassem o seu filho herdeiro universal destas três coroas, teve que criar uma série de princípios, capitulações, como se diz, uma série de princípios que garantiam que esse Miguel, no dia que chegasse a ser rei, não nunca deixaria que os cargos da administração pública, por assim dizer, fossem ocupados por castelhanos ou estrangeiros, que as decisões de poder fossem tomadas em Portugal e não nos outros lugares, etc. E Dom Filipe, muito esperto, porque é um rei de facto, um homem de facto inteligente e muito culto, a primeira coisa que faz é mandar à Torre do Tombo e aos arquivos de Simancas buscar este contrato e diz: meus amigos, eu só quero fazer isto que o meu avô quis fazer, eu só quero uma união das duas coroas, mas com independência, nunca poderá nenhum estrangeiro, nenhum castelhano ocupar lugares de poder em Portugal, etc, etc, etc. E nesse sentido ele consegue um consenso, porque ele é jurado nas cortes de Tomar com base nesse consenso. E ele fica em Portugal, nós não tínhamos, eu pelo menos não tinha esta ideia, ele fica em Portugal um pouco mais de 2 anos, é daqui que parte a Invencível Armada, ou seja, durante muito tempo estas regras cumprem-se. Depois, com os outros Filipes, deixam de se cumprir, e mesmo no seu próprio reinado, à medida que ele vai envelhecendo, as coisas descontrolam-se. Mas ele tem um projeto, e o projeto é receber a herança da mãe, é assim que ele diz. Aliás, ele usa, atribui-se-lhe uma frase que é: eu herdei o reino, porque foi a minha mãe que me o deixou, eu comprei o reino, porque no fundo os embaixadores dele vão corromper e subornar de maneira as pessoas importantes, de maneira a que a sua tese tenha valimento, e em terceiro ocupei-o, portanto eu tomei conta de Portugal de todas as maneiras. Mas é muito claro, e isso para mim foi interessante, que tudo o que ele não quer, mesmo ao Duque de Alba, ele seringa a cabeça do homem do princípio ao fim a dizer-lhe: eu não quero violência, porque se quando há no cerco de Cascais
os soldados saqueiam a cidade, fazem o saque de Cascais, ele fica de cabeça perdida, porque ele diz: se isso acontecer, eu serei visto como um inimigo para todo o sempre. Claro. Portanto, ele faz uma tentativa e Alba só entra, o Duque de Alba só entra, ou seja, ele só recorre à luta armada porque o prior do Crato se proclama em Santarém rei de Portugal. Portanto, ele só age a partir do momento em que, do ponto de vista dele, um usurpador, um traidor, um tirano, toma conta da sua coroa. E tudo isto são histórias dos bastidores que eu acho muito interessante, a mim entusiasmam-me, porque de facto permitem-nos ver a história do outro lado, para além de perceber esta batalha entre ele e esta prima, mas que de facto nos mostra uma mulher fascinante e que acaba, e eu achei isso extraordinário, acaba por ganhar, porque Catarina recusa-se sempre a todas essas negociações, e o que acaba por acontecer é que a vingança serve-se fria, e de facto eu não tinha ideia, mas a restauração, o nosso Dom João IV e Dona Luísa de Gusmão são exatamente, é o neto de Dona Catarina. Portanto, o neto de Dona Catarina acaba por ganhar, em nome dela, uma batalha contra o neto de Dom Filipe. Eu achei interessante porque já no fim do livro, a Isabel Setúbal diz: no dia 1 de dezembro de 1640, 100 anos após o nascimento da infanta Dona Catarina, o seu neto João, filho de Dom Teodósio, duque de Barcelos e de Bragança, foi aclamado Dom João IV, pontificia a dinastia filipina e a 60 anos da união entre a coroa de Portugal e de Espanha. E, portanto, ainda diz uma coisa que eu acho interessante. O facto, ao contrário do que habitualmente pensamos, o fundamento da escolha do novo rei de Portugal não residiu no facto de Dom João ser duque de Bragança, mas sim no direito herdado à avó Catarina, que até o último suspiro, eu acho que isto é interessante, nunca dele abdicou. O argumento utilizado pelos conjurados foi de que naquela noite lhe devolviam a coroa usurpada, ou seja, houve aqui todo este livro tem aqui uma trama, conspirações, intrigas, mas depois no fim é o que a Isabel diz, no fundo fez justiça, entre aspas, não é? Com esta situação. Depois há aqui também, no livro, uma figura que eu achei extremamente interessante, que é a louca Madalena Ruiz. É uma figura, uma personagem que eu achei extremamente interessante e que no E fundo está a temos ver... a fotografia dela, não é? Quer Exatamente. dizer, o E depois que é retrato. quase aqui uma confidente, sei lá, eu achei muito interessante esta figura. E ao mesmo tempo, no Filipe I, uma coisa que eu achei invulgar, e que Isabel nos passa, quando ele escrevia as cartas às filhas, o tipo de linguagem e o nível de intimidade é uma coisa que eu acharia que com aquelas personagens seria uma coisa impensável, não é? É extraordinário. E as cartas, chamadas as Cartas de Portugal, que foram publicadas pelo Fernando Boza, coletadas, traduzidas pelo Fernando Boza, pelo historiador, que é um biógrafo de Dom Filipe, revelaram, mesmo aos historiadores, mesmo aos grandes biógrafos de Dom Filipe, um lado completamente diferente de Dom Filipe, porque a grande luta dele, e que até explica esta urgência em se unir a Portugal, é a luta contra a heresia. Nós estamos no tempo em que Lutero já houve a reforma, e os protestantes ganham terreno, tanto na Europa como em Inglaterra. E para Filipe isto é uma verdadeira obsessão, o que faz dele um fanático. Não estamos a lavar-lhe, branqueá-lo de todas as crueldades, e nomeadamente da Inquisição. E, portanto, a luta contra a heresia é absolutamente fundamental, e Portugal é fundamental porque, a partir dos portos portugueses e do Império Português, porque não era só Portugal continental, ele vai conseguir, na sua cabeça, tornar mais difícil a vida dos ingleses, dos Países Baixos e Dos tudo isto. protestantes, não é? Sim, dos protestantes. No meio de tudo isto, a lenda negra que o cobriu, obviamente havia fake news,
E claro. havia papéis, panfletos que eram publicados e que faziam dele um homem tão cruel que teria morto, segundo estes A tal documentos, lenda. o seu próprio filho, a lenda negra, o seu próprio filho, para casar com a noiva do filho. Portanto, era um homem descrito como não tendo qualquer tipo de escrúpulos e sendo muito cruel. Estas cartas genuínas que felizmente a filha dele, Catalina Micaela, duquesa de Savoia, guardou, estas cartas vão revelar um Filipe completamente diferente. Um Filipe na intimidade, um Filipe com uma relação muito próxima com as suas duas filhas mais velhas, uma relação em que, inclusive, a filha confidencia que ainda não é mulher e ele responde: não te preocupes, embora isso seja preocupante, vai acontecer, a tua mãe também foi mulher muito mais tarde do que tu. Portanto, um nível de intimidade, como estava a dizer, completamente impensável. E Magdalena Ruiz é esta louca, mas já acho que é uma louca um bocadinho entre parênteses, é a sensação com que eu fico, e em que Filipe, nestas cartas, vai-nos contar, e eu vou usá-las no livro, vai-nos contar em detalhe os disparates, as loucuras que Madalena diz. E esta mulher é uma louca, mas é casada com um porteiro da casa real, tem duas filhas, escreve cartas, embora possa não ser ela a escrever, mas dita cartas. O rei está-lhe sempre a dizer: Madalena, eu não tenho tempo de escrever às minhas filhas. A Madalena escreve, portanto, está a delegar nela. E esta mulher acaba por funcionar como um grupo que Dom Filipe guarda junto de si desde que é jovem. Esta Madalena já fez parte da corte da nossa imperatriz Isabel de Portugal, portanto é uma mulher que o conhece muito bem e que o conhece de menino, mas no fundo ele traz-la para Portugal, traz-a ao seu lado durante esta viagem, e que com quem eu acho que se sente mais à vontade de poder dizer o que pensa e, por outro lado, de ouvir dela também verdades que não admite ouvir de mais ninguém. Ele, por exemplo, escreve: a Madalena está com vontade de matar o meu secretário, mas amanhã isto já lhe passou. E percebemos que Madalena é alcoólica, ou seja, nesta velhice, que ela já é velha quando chega aqui a Portugal, nesta velhice bebe demais e então, in vino veritas, mais verdades diz. E eu achei, quando eu descobri no Museu do Prado, e se alguém tiver a oportunidade de ir ao Museu do Prado, o retrato está no livro, mas é diferente ver ao vivo, nós podermos ver a cara desta Madalena encostada à filha mais velha de Filipe, a quem ela escreve, e que tem ao seu pescoço um colar, e na descrição no Museu do Prado encontramos um colar de coral português e dois macaquinhos que trouxe de Lisboa, quando regressaram outra vez a Madrid, que trouxe de Lisboa. A própria Isabel Clara está vestida com o traje português, com as cores douradas e brancas de Portugal. Portanto, Isabel Clara orgulha-se, a filha mais velha de Filipe, que vai permanecer ao lado dele até à morte. Esta filha orgulha-se de já falar português fluentemente. O Filipe, nestas cartas, é também extremamente carinhoso com os seus filhos. Ele próprio teve dificuldades na escola, hoje diríamos que, e vê-se pela letra e pela construção, que se não é um disléxico, teve de facto algumas dificuldades, e quando o filho apresenta as mesmas dificuldades na aprendizagem e os professores se queixam, ele diz: tenham calma, não o enervem, ele chega lá. Portanto, revela de facto, nunca separa os irmãos, porque ele próprio foi separado das suas irmãs e sofreu muito com isso. Portanto, há de facto um lado surpreendente, não só num homem maldito, não é? No sentido que todos nós temos dito tanto mal, como num homem daquele tempo, não é? Claro. Isabel Silva, estamos a chegar ao fim. Queria-lhe, em nome da Biblioteca Municipal Afonso de Albuquerque, agradecer o prazer de nos ter dado esta pequena conversa
que nós queremos que seja o despoltar de uma curiosidade para as pessoas, para os nossos leitores em especial, os nossos utilizadores, lerem Filipe I de Portugal, o Rei Maldito. Muito obrigado pela sua presença, foi um gosto, parabéns pelo seu trabalho, é uma escritora notável, continua o seu trabalho e foi um prazer. Obrigadíssima e estou desejosa de visitar essa biblioteca com olhos de ver, já que Leiria conhece e esse palácio é fabuloso também. Obrigado. Então, muito obrigada eu pelo seu cuidado. Obrigada.